a sensibilidade de um mantenedor. Sabe, eu ia chamar Jacques aqui para ele dizer quem era o mantenedor dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aguarde em Deus, assim como o Jacques falou, espera em Deus, Ele é fiel para cumprir. A gente não cita o nome, aqui tem vários mantenedores, para que pessoas não se acomodem e fiquem esperando que alguém venha ser seu mantenedor. Eu conheço igrejas e igrejas grandes que eles até abençoam pessoas, mas por um ano, porque depois de um ano de rema, você já está aguçado na fé, ao ponto de você correr atrás do segundo ano, né? Mas Marcolândia é tão diferenciada, que quando Deus aponta alguém, os mantenedores desse lugar dizem, você tem um rema na sua mão. E eu ia citar, eu ia fazer o prazer de dizer, foi Tati, né? Mas ele se antecipou e entregou o ouro, né? Mas glória a Deus por isso. Vamos honrar com palmas os nossos mantenedores, gente. Amém? Obrigado. Quem de vocês conhece Jackson aqui? Esse menino mal fala. Ele estava lá fora, todo arrepiadinho. Depois ele entrou, vem aqui e voltou para a postura dele. Sabe? Não é por cara, não é por valores, não é pelo carro, não, é pelo Espírito. O Espírito diz, vai lá, é aquela pessoa. E glória a Deus pela sensibilidade das pessoas dessa igreja. Amém? Aleluia. Já me recompus. Já ganhei por hoje. Oh, aleluia. Eu queria que passasse o nosso vídeo agora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Com os líderes de departamento. Foi um momento maravilhoso, foi mágico, sabe? Ter essa presença de todos os nossos líderes, né? Até Erlânia com a bebezinha estava lá também, Moninha estava lá, saiu da caverninha. Cadê Moninha? Está aqui? Tá? Moninha, Manuel e todos os outros estavam lá. Alguns, como Cleide, não pôde ir. Quem mais? Thaís, que está em Teresina. O irmão Roberto também teve uma situação que não pôde ir. Né? Mas os departamentos foram bem representados e nós tivemos esse momento família, de tantos que lideram, que quebra a cabeça, que pega junto com o pastor, e foi uma alegria tremenda. Eu de novo quero agradecer a todos vocês por tudo que vocês têm feito e por tanto, né? Essa igreja funciona e funciona bem graças aos voluntários, graças aos líderes, né? À diretoria, todos que têm pego junto com a gente. Teve uma dinâmica no final e foi bem interessante, porque quem tirasse seu nome, o nome que fosse tirado, ele era eliminado e não ganhava o dinheiro no final, né? E aí eu fui lá e tirei Sami, eliminei a minha filha. Aí fiquei com aquela consciência, meu Deus, né? Aí vai lá Tati, tirou Dilwan e Camila, eliminou 2 da família. Pronto, a mãe está fazendo isso com o filho, mas... Só que aí teve outra que disse, o homem pior foi eu. Eu tirei eu mesmo, Dada tirou ela mesmo.
Nós sorrimos muito ontem, gente, ficamos até tarde, depois de um bate-papo, uns foram embora, foi ficando alguns, né? Paulo Rossi e Janaína quase dormiram lá em casa ontem, de tanta conversa, mas foi maravilhoso. Esse é o jeito família, verbo da vida. Amém? Obrigado por tudo, gente. Eu fico maravilhado por estar no meio de vocês nesse tempo. Eu recebi vocês na minha casa, espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos lá, e vai ter sim, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, o louvor está num pé e no outro para descer, né? Pode ficar à vontade. Aleluia. E é nesse tom, nessa tônica que eu queria falar um pouco sobre família nessa noite. Me veio a direção, estudando esses dias e vendo uma ministração de uma professora da Escola de Ministros, e me senti essa direção de trazer essa mensagem para hoje. Falando de família, estou no meio da minha família, que são vocês, né? Quero que você abra a sua Bíblia, lá em Provérbios 14, e se puder marcar 2, você também pode abrir lá em Gênesis, no capítulo 13. Mas vamos começar por Provérbios. Vai ficar aí, Pedrão? Hoje tem participação especial, né, de Pedro, que está quase partindo para o exterior. Não sei se eu autorizo, mas vamos lá. Aleluia. Hoje eu vou ler muito, irmãos, porque eu eu quero passar o máximo dessa ministração para a igreja, né? E eu anotei muita coisa. Então, vamos por partes, mas nós vamos chegar a uma conclusão que nós vamos ser todos abençoados nessa noite. Amém? Aleluia. Provérbios, no capítulo 14, versículo 2, diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Aleluia. Vamos repetir? Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, irmãos, esse texto ele é de grande alerta para todos nós. Muitas coisas que parecem para nós algo bonitinho, algo muito arrumadinho, algo muito perfeitinho, no final, muitas vezes, é caminho de morte. Eu botei o celular no bolso, está me incomodando. Perdão, gente. Você compreendeu? E há algo que teremos que fazer muitas vezes na nossa vida. São escolhas. Você pode dizer comigo, escolhas? Aleluia. E essas escolhas de hoje, elas definirão o que estaremos e onde estaremos amanhã. Nós decidimos hoje o que vai acontecer lá na frente. Essas escolhas, elas definirão onde estaremos amanhã. E diz que isso significa que como estamos hoje é o resultado do que nós escolhemos no passado. Hoje vivenciamos o que nós escolhemos. Um dia eu decidi servir a Deus. E escolhi ser fiel dentro daquilo que nós alcançamos, daquilo que é possível, daquilo que tem sido possível, conseguimos fazer, servir a Deus. E gradualmente nós estamos andando. Estamos crescendo, irmãos. Amém? E hoje estou aqui. Aquele menino que um dia fugiu de ir para a igreja, hoje é pastor de uma igreja. Mas porque uma escolha foi feita lá atrás. Amém? Aleluia. Infelizmente tem pessoas que, quando se lembram das escolhas que fizeram no passado, elas têm um sentimento de arrependimento. Você conhece alguém assim? Se eu soubesse. Se eu soubesse, eu não tinha feito. E eles dizem, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, eu não tinha falado assim, eu não tinha falado de tal forma, eu não teria dito disso. Aquele famoso arrependimento. Quando nós sentimos o prejuízo, nós vamos dizer, se eu não tivesse, oh meu Deus, se arrependimento matasse, não tem essa expressão? Né? Nós costumamos dizer isso. Mas o tempo, ele é coisa que não volta. O tempo não tem. Eu costumo dizer para minha filha, vivencie hoje, sorria hoje, brinque hoje, faça coisa de criança, faça coisa de jovem, faça coisa de adulto, mas faça, porque o tempo não tem mais como ser rebobinado. Eu tenho uma saudade, irmãos, do meu cabelo preto. Tudo bem que já serve, né? Ontem Paulinha pelejou para me vestir de Papai Noel.
Eu fui de vermelho, há uns 30 anos que eu não vestia vermelho, mas ontem eu fui de vermelho, já estava de cabelo branco, só faltou o físico do Papai Noel e o buchinho. Mas tudo bem. Mas, irmãos, eu sinto uma saudadezinha daquele tempo. Mas o tempo não volta. Muitas pessoas têm um sentimento de arrependimento, mas agora já foi. Não tem mais como voltar. Não temos nenhum controle, irmãos, sobre o tempo. Não podemos. Ou nós vivenciamos ou nós não vivenciamos. E é ponto final. O tempo não volta, o tempo não para. Aleluia. Não tem mais como voltar, não temos como nenhum controle sobre esse tempo. Mas nós temos controle sobre nossas escolhas. Se nós estamos vivenciando hoje o que nós escolhemos ontem, ou nosso passado, nós temos uma autoridade sobre as nossas escolhas. Você está comigo? Aleluia. Nós não podemos voltar o tempo, não temos controle, mas temos o controle sobre as nossas decisões e sobre as nossas escolhas. O texto de Provérbios diz que há caminhos que parecem ser bons, parecem ser uma boa oportunidade. Quantos oferecimentos já aconteceram? Quantas coisas já aconteceram em nossas vidas e nós dizemos assim: eita, aquilo ali para mim parecia um cavalo selado, uma oportunidade que passa uma só vez. Não é todo dia que passa na minha frente aquela oportunidade. Mas as nossas escolhas é que vão definir se fez a coisa certa ou não. E como nós podemos escolher? Como nós podemos saber se aquele cavalo era de fato o cavalo a ser montado? Dentro. Está dentro. Aleluia. Aleluia. Mas o mais interessante é que ele diz que no final de que cada coisa vai ficar ruim. Ou seja, mas o mais interessante é que ele diz que é no final que a coisa vai ficar. Não é no começo, não é no meio, é no fim. Você vê a imagem tão bonita, mas é no fim que vai ser definido. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Muitas vezes situações no início se mostram para nós muito bonitas, mas no final são caminhos de morte. Você pode me perguntar: como saberei se uma coisa que se parece boa, no fim será caminho de morte? Saberemos pelo Deus que habita dentro de você e dentro de mim. Pela sensibilidade no Espírito. As ofertas chegam, os oferecimentos chegam, e deixa eu ser mais minucioso, as tentações chegam. Aí você escolhe, e o Espírito vai dizer: aí não, meu filho, ele não toca não. Estou falando alto porque o Espírito vai dizer mais ou menos isso. Quem anda na sensibilidade do Espírito, ele sente arranhar. O cabo entra na chuva sabendo que vai se molhar, mas o Espírito está dizendo: não vai não, inocente. Não é verdade? Temos o Espírito Santo, temos o conhecimento, nós ouvimos a voz do Espírito, nós sabemos que estamos fazendo errado, mas faz porque quer. Aí é outros 500, é outra pregação. Amém? Então como é que nós vamos saber? Aleluia. Pelo Deus que habita em nós. Eu não sei nada sobre o amanhã, mas o Espírito Santo que habita em mim sabe. Há alguém que conhece todas as coisas, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece as coisas reveladas, ele conhece as coisas ocultas, ele conhece o meio, ele conhece o fim. Deixa eu te traduzir: ele te conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe as manias, sabe os toques. Um ajeita de mais, outro ajeita de menos, outro é jogado. Mas Deus conhece do jeitinho que você é. Essa coisinha linda que vem para a igreja, uau, maquiado, bonitinho, o cabelo tá arrumadinho, tome gel no cabelo. Ei, lá no teu quarto, Deus também te vê, bonitão. Lá no carro, lá naquela viagem, lá no meio dos seus amigos, lá no mais íntimo, quem mais conhece é Ele. Oh, aleluia. Graças a Deus por isso. Né? Ele nos conhece. Ele nos conhece. Jesus disse que Ele nos guiaria por toda a verdade.
se nós deixar de seguir, ou se nos deixar seguir por Ele, ser guiado por Ele. Ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo que habita em nós, Ele vai guiar em toda a verdade. Certa vez eu levei uma pessoa para o Juazeiro, lá em Barbalha, na verdade. E a pessoa não era de lá e só podia atender a pessoa de lá. E ele era de uma certa denominação. E quando nós chegamos lá, ele disse, agora deu ruim. Precisamos entrar e aqui só atende pessoas da cidade. Ele disse, é só eu dizer que eu moro aqui. Só que aquilo foi tão forte para mim, irmãos. Sabe quando você se decepciona com a pessoa? Poxa, irmãos, a gente aqui ralando. Ei, Tati, nós brigando para obedecer o que Deus diz na palavra e tal. Aí você vê uma pessoa mais velha do que nós, mentindo. Eu tenho uma raiva de mentira, meu irmão. Se tem um cara que tem raiva de mentira, sou eu. Pense na decepção quando eu vejo uma pessoa mentindo. Tá tudo bem, pastor. Tá tudo bom, pastor, tá uma maravilha, pastor. No outro dia chega fulano, estava fazendo isso e diz, ô infeliz, por que tu não fala a verdade lá para dar a dose do tamanho que precisa? O infeliz saiu de Me ajuda, Pedro, aí. Né? Mas não dá vontade, irmão? Você está aqui vendo todo mundo se esforçando, a igreja trabalhando, ralando, pessoas abrem mão do seu dia a dia, para uma pessoa até tribulosa, está passando por uma dificuldade, a gente vai lá. Aí de repente vem um cara brincando de segredo. Eu vou dizer que eu moro aqui. Eu olhei para o senhor assim. O senhor diga, porque eu não vou dizer não. Quer se sujar, suje-se você. Por mim eu respondo, mas para o senhor eu não posso fazer nada. Agora se ele foi capaz de mentir naquela hora, quantas vezes ele mentiu em outras cantas? Amém? Aleluia. E aqui, gente, nós vemos uma história de um homem que fez escolhas erradas e acabou conduzindo não somente a sua própria vida, mas também a da sua família para uma verdadeira tragédia. Você pode abrir Gênesis 13. Às vezes tem pessoas que fazem muita besteira em sua vida, mas tem aqueles que fazem e ainda prejudicam os outros. E a maioria das vezes é ele que prejudica os próprios de casa. Faz a coisa errada e ainda arrasta os seus. Não tem coisas que você podia dizer, rapaz, eu vou fazer aqui, é por minha conta, sabe? Por mim, eu me responsabilizo, vou fazer por mim. Mas tem gente que ainda arrasta os seus, os inocentes que estão do seu lado. Aleluia. Vamos ler a nossa Bíblia. A partir do versículo 1, capítulo 13 de Gênesis, diz assim. Deixa eu encontrar aqui. Capítulo 13 diz assim. Essa história é muito conhecida. Diz, Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele e a sua família e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado para prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Entre Betel e Ai, ou Ai. Até o lugar do altar que anteriormente foi feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Versículo 5 diz, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então, Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí adiante de você? Aí Abraão fala, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Versículo 10 diz, Ló ergueu os olhos e viu a campina. Viu o que, gente? A campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Versículo 11, então Ló escolheu para si
toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E aí ia armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 13, para encerrar, diz: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém, irmãos? Há algo muito interessante aqui, porque a disponibilidade de Abrão dizer: escolhe para onde tu for. Por quê? Ou para onde você quer ir. Porque há uma concepção no coração do homem de Deus que aonde ele for, ele é abençoado. Onde planta as plantas dos seus pés, ele é abençoado. Já é certo. Mas Ló, ele levanta a cabeça e vê as campinas do Jordão, regado, tudo verde, parecia jardins. E ele disse: é para lá que eu vou. Aleluia, aleluia. E aqui há uma coisa interessante nesse texto, porque Abraão, ele era mais velho, ele era o senhor daquele lugar. E nessa posição ele poderia dizer para Ló qual era a terra que ele deveria ir. Ele podia dizer: eu sou mais rico, eu sou mais velho, eu sou seu tio, eu posso escolher, eu vou para aquele lado que é melhor. As campinas eram mais tentadoras. Mas ele disse: não, escolhe você. Mas Abraão, ele não usa esse direito de usufruir desse privilégio. Por outro lado, vemos Ló. Olha que coisa interessante. Que se tivesse um coração grato, se soubesse ter reconhecimento do seu tio Abraão, que o ajudou a enriquecer, se soubesse reconhecer a unção que norteava a vida do seu tio, que aquela riqueza não era algo natural, que a bênção de Deus estava sobre ele, se Ló fosse atento a essas coisas, quando Abrão disse: escolhe para onde você quer ir, que eu vou para outro lado, ele devolveria a honra para o seu tio, e isso se chama honra. Se ele tivesse uma convicção de quem era Abrão, do que foi feito, do que Abrão abriu mão da vida dele, para servir, para abençoar, para enriquecer, para fazer na vida de Ló, ele teria um constrangimento interno e diria: o Senhor escolhe. Nós recebemos uma herança de umas terras lá na vila, lá Lagoa do Barro, depois de Araripina. E a minha mãe, ela nunca teve esse coração de eu quero, eu posso, e brigar por isso, por aquilo. E no dia que disseram: quem vai ficar com tal parte? Ela disse: se puder e sobrar, qualquer uma para mim serve. Porque tinha locais melhores, pontos melhores, bem localizados, menos pedregoso. Mas ela disse: não faço questão por nada. Mas Ló cresceu o olho, e Ló simplesmente buscou a ganância e não a honra. Quer dizer, eu vou falar aqui sobre honra, coisa que vocês já sabem, mas não percam a oportunidade de honrar. Nós fazemos questão aqui de não falar muito sobre os mantenedores por uma certa situação. Eu achei lindo o Jackson olhar e dizer: tia Tati, apontou, o crime venceu, expôs e tal. Isso se chama honra, meu irmão. Se chama coração grato. Isso é quem tem no coração de olhar e dizer: eu até vou aproveitar para dizer algo aqui, eu não fiz ainda, porque, sabe, nós esses dias fomos abençoados pelo pastor Cristiano e a irmã Dadá. Nós recebemos uma cesta lá em casa com um convite para o SCC. Um investimento estratégico num casamento. E só quem fez o SCC, quem tem uma noção, eu tenho uma noção do que é o SCC, não fiz ainda. Chegamos lá em casa, estava lá o presente, olha, eles pagaram a inscrição, trouxeram. Rapaz, e hoje eu queria agradecer publicamente pela estratégia, pela atitude de vocês. Só agradecer. Eu sei que vocês são semeadores em várias áreas. É por isso que prospera, pastor. É por isso que Deus sabe corações que Ele pode entregar. Porque vai promover o reino. Deus enriquece, não é para você desviar, não é para promover o reino. Eu falo porque eu sei que eles não são inocentes para se ensoberbecer. Às vezes não pode elogiar uma pessoa porque
né? Já estufa o peito. Fiquei quase igual a Cisne agora, ó. Não é para isso, é para mover o reino. Tem gente que não tem nada, mas promove o reino com oração, com a presença, com a mão de obra. E Deus sabe por que está daquele jeito. E eu quero aqui agradecer a vocês. Obrigado mesmo, sabe? Né? No futebol diz assim, a intenção vale a falta, né? Mesmo que não bateu, mas, sabe? Nós não podemos participar por causa do evento aqui. Mas nos sentimos abençoados, grandiosamente abençoados. E estava faltando esse dia para eu falar, sabe, Tati e Sandro, sobre isso. E quantos aqui eu precisaria agradecer? Obrigado a todo mundo, para não ficar devendo a ninguém. Obrigado. E os cabelos brancos já estão fazendo efeito. Muitas coisas, às vezes eu não lembro. Amém? Mas vamos considerar, isso se chama honra. Ele teria dito, não meu tio, pelo amor de Deus, escolha o Senhor. Ele não podia ter feito isso? Rapaz, escolha o Senhor, jamais farei um negócio desse. Me diga onde o Senhor quer ficar, que eu vou levar o meu rebanho para outra parte. Mas não, mas não foi isso que Ló fez. Sabe, queridos, onde tem gratidão, tem honra. Onde tem honra, tem prosperidade. Onde tem honra, tem prosperidade. Ló, ele só enxergou oportunidades. E o mundo está cheio disso. De quem investe em algo. Deixa eu investir ali em Paulo Rossi, porque de repente, meu amigo, ele e Janaína, já pensou ganhar um presente daquele da Flora Pura? Não é verdade? Então, tem pessoas que eles veem oportunidades. A Bíblia diz que ele olhou para as campinas. Ou seja, ele pensou, eu vou me dar bem. As campinas são as campinas, o lado de cá é mais seco o negócio. Amém? Ló, ele não tinha esse coração de honra. A decisão dele foi feita por cobiça, foi carnal. Ló só pensou em se dar bem. Ele não lembrou de honrar a mão que se estendeu para ele. Irmãos, eu peço a Deus que, sabe, primeiro que as pessoas tenham paciência comigo, porque quantas coisas eu precisava vir agradecer como eu gostaria. Quantas pessoas, viu, gente? Eu gostaria de chegar, sabe? Eu falei aqui, até depois fiquei sem graça, porque tantas pessoas eu esqueço e falei, os meninos foram lá em casa, arrumaram a casa aqui, tudo. Meu Deus, que a Paulinha ficou maravilhada. E às vezes eu esqueço de dizer o Wilson, fiquei devendo ao Wilson 1 ano. Botou um ar-condicionado para mim lá, quando o tempo todo frio eu não usava o ar-condicionado. Quando esquentou, meu Deus, tenho que pagar o ar-condicionado do homem. Mas ele não deu uma palavra. Não disse nada. Não, pastor, não esquenta não. Não sei o que conversam isso? Parti de Araripina, eu vim aqui de dia, eu vim pagar ele. Que quem deve tem que pagar. Então, eu fico pedindo a Deus para não deixar eu esquecer dessas coisas. Para não passar uma imagem de ingratidão. Amém? Então, ele não lembrou de honrar o que estendeu a mão para ele. Você é grato por pessoas, ou seja, deixa eu te perguntar um negócio. Você é grato por pessoas que foram instrumentos de Deus na sua vida? Você lembra de quem falou de Deus para você a primeira vez? De alguém que trouxe um convite e disse, vamos para a igreja. Ei, deixa eu falar de Jesus para você. Você lembra disso? Que se preocupou, gastou aquele tempo para dizer, olha, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Tantas pessoas, né? Que nos ajudam. Pessoas que ajudou em algum momento. Pessoas que te ajudou a chegar até aqui, onde você está hoje. Que fez parte da história para que você estivesse aonde está hoje. Eu honro Vanessa toda vez que eu falo sobre isso. Que ela insistiu. Eu não fui um cara terrorista não, gente. Um cachaceiro, não, eu comecei a beber um período, depois parei, me converti, sabe? Mas só a insistência de uma pessoa que foram várias vezes, ia no meu local de trabalho, levava mimo, levava até rapadura, pastor Cristiano. Se ela comesse um biscoito, levava biscoito para mim. Vamos na igreja, vamos estar lá com lá tem muitos jovens. Ela usou todos os cartuchos que a gente deve usar, sabe? Para poder eu estar no meio das pessoas.
Como eu vou esquecer? A irmã senhora não está aqui hoje não, mas eu queria honrar a irmã senhora. Ah, pastor, só fala da irmã senhora. É de vocês tudinho, gente. Mas ela já é uma senhora, é uma pessoa exemplar, de oração, uma mãe de todo mundo e tudo mais, sabe? Dia desse, ela enviou uma oferta para mim. E eu fiquei assim, olhando para as coisas, meu Deus. A gente faz o rema, né? Faz escola de ministro e tudo mais. Nós entendemos o que é uma semente, irmãos. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E eu pude dizer, ser menino e dizer, será que ela olhou para mim tão magrinho? E ela pensou, eu estou precisando desse dinheiro. Não era um valorzão não. O valor estava na atitude. E eu recebi, aí o Espírito já foi botando as coisas no lugar. Você sabe que para chorar não dou trabalho não, né? E a lágrima já começou a descer no canto do olho. Eu vi como honra do Senhor na minha vida. E nunca vou esquecer de honrar pessoas que me honram. Pessoas que semeiam na minha vida. Posso esquecer momentaneamente. Vai chegar uma hora eu vou dizer, ei, obrigado. Quantos dias, hein, pastor, para eu vir agradecer. Né? São tantas pessoas e aos poucos eu vou encontrando e vou dizendo obrigado. Eu lembro daquilo, eu lembro daquilo, eu lembro daquilo. Amém? Então, gratidão gera honra. Mas não havia isso no coração de Ló. Então a gente vê Ló tomando decisões aparentemente inofensivas. Aparentemente, só parecia inofensiva. Se você olhar no versículo 12 e 13, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Versículo 12 e 13. É, isso mesmo. Versículo 12 e 13 vai dizer assim: Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aleluia. E nós vemos aqui que Ló ele foi se desligando da influência do tio Abraão. Ló começa a se afastar da influência do seu pai. Ele foi movido pelo que viu. Você conhece alguém que é movido pelo que vê? Ele está firme na igreja, ele está trabalhando, ele está motivado e de repente ele se encanta com alguma coisa lá fora. Seja um homem, seja mulher, seja um emprego melhor. Eu falei lá na igreja, lá na reunião ontem, sobre um irmão que dentro da igreja até carro ganhou. Deus abençoou de tal forma que hoje ele constituiu família, tem 2 filhos, a esposa é gerente de uma loja, ele trabalha em outra loja, só cresceu, só abençoou, e ele disse, agora eu vou sair da igreja, ou seja, sair das escalas, porque eu vou estudar para a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou abençoado, quem te conduziu até aqui foi Deus, agora tu vai largar Deus para tentar outra coisa? Mantenha a pegada, porque é aqui que Deus vai te abençoar, vai continuar te abençoando. Às vezes nós somos encantados pelo que nós vemos. Melhorou, como diz o pai de Paulinho, né? Afinou o pelo um pouquinho, já deixa Deus. Já não tenho tempo para a igreja. Eu já não tenho tempo para tal coisa. Meu irmão, foi Deus que te abençoou. Continua honrando a Deus, tu vai só prosperar. Aleluia. Primeira coisa, não me bota nas escalas não, que agora eu vou ter tempo não, pai. Eu vou ter que estudar. Aleluia. Meu Deus, 2 coisas aqui, o louvor já vai subir. A Bíblia diz que aquela região era irrigada, ou seja, tudo que se plantava dava. E movido pela cobiça de enriquecer mais, a Bíblia diz que Ló resolveu morar nas cidades da campina. Então significa que não tinha uma só cidade. Ou seja, existiam várias cidades e ele poderia ter escolhido entre elas. Ele se encantou com as cidades, com a campina. Por quê? Existiam várias cidades, ele podia ter escolhido outra cidade. Mas ele se encantou pelo que viu. E ele vai em direção de tal cidade. Mas a Bíblia diz que ele foi montando e desmontando tendas. Em qual direção? Em qual direção, irmãos? Na direção de Sodoma. Se tinha tantas outras cidades e sabia-se que Sodoma era lugar de pecado, de destruição,
de devassidão, ele foi montando sua barraca, sua tenda, e montando sua tenda, desmontava e montava, sendo levado em direção do quê? Do pecado, do lugar pior. Se tinha outras escolhas, irmãos, por que na direção de Sodoma? E ele podia ir em outra direção, podia sim, mas porque ele escolheu ir na direção de Sodoma? Se todos sabiam que a fama daquela cidade, qual era a fama? Que todos cometiam aberrações, mas lá vai Ló, levando os seus bens na direção de Sodoma. E o pior, foi levando a sua família para um local de imoralidade. O cara é conduzido pelo que vê, e ele começa a levar para o pior lugar, e vai arrastando os seus. Tem pessoas que querem se desgraçar na vida, ainda tem uma atitude de levar os outros ainda. Qual o pai que olha para uma filha, para um filho e diz, a atitude primária é não proteger os seus, não, olha, eu já estou me perdendo aqui, eu estou perdendo, fica aí, não vem não, mas esse aqui não. Ele vai montando e desmontando, e se aproximando do que é errado, e arrastando os seus. Esse foi Ló. E foi conduzindo. Ele sai de um lugar de paz, um ambiente de temor do Senhor, um ambiente de culto a Deus, onde ele viu seu tio levantar altares a Deus, e ele troca tudo isso, se desligando desse ambiente, e vai na direção do pecado e da perversidade. Por quê? Porque era uma cidade grande? Não. Por quê? Porque era uma cidade boa de negócios? Será que ele se encantou porque lá era um local que podia dar um melhor comércio? Porque lá era uma cidade grande, tinha os melhores estudos? Será que foi isso? Agora a pergunta fica, quanto custa a sua prosperidade? Para você enricar, melhorar de vida, é capaz de sacrificar o que Ló sacrificou? Quanto custa a sua prosperidade? Seu crescimento financeiro custa a vida espiritual da sua família? Alô? Tem crente nessa igreja? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Quando você toma uma decisão, você pensa o quanto isso vai custar para a sua família? Irmãos, pessoas casadas, quando vão tomar uma decisão, elas precisam incluir a família nessa escolha. Não pode ser individualista ao ponto de você não pensar naqueles que estão com você. Precisa pensar em como vai ficar a sua família depois dessa decisão que você tomar. Aleluia. De que adianta engordar a conta bancária e ver a sua família distante de Deus? De que adianta correr atrás de cargos e posições se você, com essa decisão, vai tirar sua família de debaixo de uma influência celestial para levá-la para perto do mundo, da devassidão e do pecado? Aleluia. Extraí o máximo dessa pregação para tocar como tocou meu coração. Estou passando para vocês minuciosamente. Amém, irmãos? Quanto custa a nossa prosperidade? Nós somos movidos apenas por promoções? Tal igreja é uma bênção. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, agora eu já sou gerente. Sabe, eu estou com 3 empregos agora, porque eu cheguei no Verbo da Vida, na igreja tal, na igreja tal. Ei, não é promoção não, irmão. Não é por aí não. Se te afasta de Deus, chuta aqui a armadilha. Aleluia. Nós precisamos lembrar que há caminhos que no começo parecem ser bom, mas lá no fim vem tragédia. Existem pessoas que se chateiam com outras, e aqui eu entro noutra parte dessa ministração, que é bem pertinente para a igreja no geral, diz, existem pessoas que se chateiam com outras, existem pessoas que se decepcionam com outras, mas sabe, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas não, irmão.
Ai, vou contar testemunho desses poucos anos de vida que eu tenho dentro de uma igreja. Tem cada história, cada situação. O cão tenta, e vai e volta. E Deus continua sendo Deus. Aleluia. Está todo mundo aqui crescendo, está todo mundo aqui sendo ajustado. A gente errou ontem, a gente está procurando não errar mais hoje. E às vezes a gente quer sentar na cadeira de juiz. Nós não temos esse direito, irmãos, de estar como juiz para as pessoas. Mas o que acontece? Às vezes temos alguns problemas no relacionamento interpessoal. Você já viu algum caso assim? Não é verdade? Dentro da igreja você pensa, todo mundo é crente, tá? De repente uma coisa, meu Deus, ela vem, a turma não deixa disso, e puxa um para o lado, e puxa para o outro, e no final dá tudo certo. Né, Cícero? Faz parte. Mas sabe o que é? Por que problemas no relacionamento interpessoal? E nós fazemos o quê? Escolhas. São as escolhas, irmãos. Você está sendo abençoado? Aí, devido às escolhas, nesse momento, você vai escolher o quê? Eu não vou mais para a igreja. Eu vou ficar em casa. Eu posso assistir em casa. Eu posso cultuar em casa. Então, eu posso ficar em casa. Vou sair do departamento que sirvo, vou entregar tudo, porque não quero mais. Eu posso ficar em casa, eu posso assistir em casa. Aí complementa dizendo, sabe, queridos, uma grande armadilha que o diabo tem tentado ou tem montado, e muitos filhos de Deus têm caído, é uma armadilha chamada autoproteção. O crente, ele se converte, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Primeira arranhada naquele ferro que afia ferro, aí, autoproteção. Ou mais não. Ou mais nada. Eu estava no trânsito e aquele baixinho lá, um tal do RG, pegou, sabe? E tal, e se protege, se enclausura. Irmão, autoproteção, começa a dizer coisas, sabe? E não quero mais, sabe, queridos? Uma grande armadilha que o diabo tem montado, e muitos filhos de Deus têm caído, essa autoproteção tem acontecido. Aí diz assim, ó, não, eu estou bem, eu sirvo ao Senhor Jesus, mas eu me decidi que eu vou preservar, eu não quero me preservar, eu não quero me machucar, eu não quero me desgastar, então eu prefiro me isolar. Aí começa a se afastar, pastor. Armadilha de Satanás. Quando você precisa vir mais para perto, se aconteceu tal coisa, eu preciso mudar algumas coisas, eu vou me isolar, vou me afastar. Não é por aí. Só que aí você esquece dos seus filhos pequenos, que são tão abençoados lá na igreja de criança. Essa pregação é um desenho, assim, é um quadro pintado. Eu vou me isolar, me autopromover, me autoproteger. Eu vou me auto. Aí esquece de quem você conduz. E as crianças que estão recebendo lá? O que vai passar? Que mensagem você vai passar para seus filhos? Para os seus? Para sua esposa? Para seu marido? Para suas crianças? Você se esquece que os professores não estão lá passando filminho de televisão, não. Você esquece que a palavra da fé está sendo plantada no coração dos seus filhos. Aí diz, você está olhando somente para aquilo que você quer ver, sem perceber, você está conduzindo a sua família para distante da influência da igreja. Para distante da influência de Deus, por causa de uma escolha sua, por causa de uma decisão egoísta sua. Aleluia. Aí ele pergunta assim, para onde você está conduzindo a sua família? Para onde você está levando a sua família? Ló saiu, viu as campinas e quando começou a se afastar, indo em direção do pior lugar que tinha, de tantas que eles podiam escolher. Queridos, a gente sempre tem que ter a família no nosso coração. Se tem que ter alguém que tem que sofrer o dano, é pai e mãe.
Dentro da família, quem tem que arcar com isso e sofrer esse dano é pai e mãe. Para proteger a sua casa, para proteger a sua casa, você está formado, você já está formado em Cristo. Você sabe que você não se desvia do caminho do Senhor, mas você tem pessoas ainda crescendo lá na sua casa. Precisa que o caráter de Cristo seja formado dentro deles. Não podemos ser egoístas. Nós já temos o entendimento. Nós já podemos escolher, fazer certas escolhas, mas tem muitos que dependem de nós ainda. Nós vamos sair para Marcolândia e eu começo a perturbar as duas. Bora, gente, já estou pronto. Aí Sam chega lá, quando eu venho sair no quarto, de repente eu vejo Sam de frente. É isso. Senhor Geris Walter, o senhor sabia que mentir é pecado? Porque eu não estava pronto. Eu quis dizer assim, eu estou pronto para terminar de me arrumar. Né? Mas por eu brincar de uma coisa dessa, ela passa na minha cara. Porque tem pessoas nos observando, irmãos. Esse pequenininho aqui, ele já vê coisas na vida de Vinícius e Bruna. João Filho, tem muita coisa. Inclusive, ele é flamenguista e o pai está forçando ele a ser São Paulino. Mas ele já viu, é melhor eu ser do lado da minha mãe. Brincadeira, só para quebrar o gelo. A mãe é flamenguista e o pai é São Paulino. Né? Então você, ali já está sendo formado a vida dele. Deixa eu apressar aqui, gente, que está indo muito bem, mas o tempo já se foi. E aí você vai tomando decisões, vai movendo sua família de lugar de bênçãos por causa de uma escolha sua, pensando só no seu bem-estar. Ele diz assim, a gente não pode tomar decisões carnais e colher bênçãos na nossa vida. Não tem como tomar decisões carnais e colher bênçãos na sua vida. A Bíblia diz que um abismo puxa outro. Você começa devagarinho, não é de uma hora para outra não. Você vai se afastando aos pouquinhos e vai esfriando, vai esfriando. Tudo agora é uma desculpa para não vir. Eu vou ficar em casa hoje. Hoje eu vou para a igreja hoje não, eu estou tão cansado, lavei tanta roupa. Aí começa, no outro dia, não, é porque tinha que limpar a casa. Não, porque eu fui dar banho nos meninos, fui fazer não sei o que. E vai os argumentos chegando, e você vai ficando. Nós aprendemos que nesses dias, são os dias que nós mais deveremos ir para a igreja. Congregar. Mas quando a gente lê Gênesis 13, a Bíblia diz que Ló, ele estava perto de Sodoma. Preste atenção que negócio forte aqui, gente. Preste atenção nisso. Quando nós lemos Gênesis 13, Ló, ele estava se aproximando. Estava próximo de Sodoma. Mas no capítulo 19, diz o quê? No capítulo 19 diz que ele já não está mais perto. Ele já está morando lá. Foi se afastando de um lugar pior que tinha. Mas no capítulo 19 você vai encontrar já Ló, já residindo em Sodoma. Já estava lá dentro. Amém? Diz assim, ao anoitecer os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e indo ao encontro deles, prostrou-se em terra. É incrível como aquilo que nós não alimentamos pode ser perdido. Sabe que as convicções que você tem hoje, se você não continuar alimentando no seu coração, se você começar a ouvir bobagem, se você se colocar debaixo de outras influências, essas convicções que você carrega hoje, amanhã elas podem não estar mais aí no seu coração. Vou ficar em casa, começa a relaxar, daqui a pouco eu estou sem vontade, eu estou frio. Por quê? Porque você não alimentou. Falei aqui esses dias que a unção de hoje, aquilo que tem para hoje, o manjar de hoje é para hoje. Precisa ter outro amanhã, se você deixar vai estragar, tem que ter a cada dia o alimento. Amém? Ele diz, mas eu já fiz o rema. Tem gente que diz, eu não posso me preocupar porque eu já fiz o rema.
Você sabia que tem gente que já fez o rema e hoje é desviado? Porque não preservou e não guardou tudo isso que recebeu, ou não alimentou diariamente. Nós precisamos proteger essa verdade que está aí dentro de nós. Mas Ló já estava lá dentro. Agora ele era um morador de Sodoma. Olha para onde ele levou a família dele. Depois de tudo isso, de todo o entendimento da associação que ele tinha, ele era sobrinho de Abraão. Viu levantar altares, viu o enriquecimento, viu a mão do Senhor sobre a vida dele, viu tudo aquilo. E ele cresceu os olhos, se encantou com a campina. E ele conduziu, tanto ele como a família dele, para um local de devassidão. Devassidão. Porque se encantou com algo. Aqui no capítulo 19, diz que a perversão dos sodomitas, ele já era escancarado. Mas a maluquice de Jó foi algo ainda pior. Já paciência, gente, está terminando já. Amém? A maluquice dele foi pior ainda. Se você ver no versículo 8 o que ele fala. Quando 13:8. Eu acho que era no 19, versículo 8. Quando aqueles homens chegam na casa de Ló, a população começa a assediar e queriam ter relação com aqueles homens. Porque a devassidão já era tão grande e eles queriam abusar dos homens, ele não queria. Aí Ló sai lá e ele faz isso. Olha a loucura desse homem, ao ponto de pessoas que esfriaram e começam a pactuar com as coisas do mundo. E Ló diz: eu tenho umas filhas, estuprem elas, não toque nesses homens, não faça nenhum mal a ele, abusem das minhas filhas. Meu amigo, eu percebo no ar quando alguém olha para minha filha, e eu me arrepio todinho, o zelo que eu tenho por ela. Agora, você chega ao ponto de você oferecer as suas filhas para que alguém abuse. Imagina o que já tinha no coração desse homem, como estava a situação, a comunhão dele com o nosso Deus. Até que ponto uma pessoa pode chegar quando ela não protege a palavra dentro dela? Ele se desligou totalmente da influência de Deus, da influência de Abraão na vida dele. E essa proposta que ele fez lá no versículo 8 do capítulo 19, que podia abusar das filhas para proteger os hóspedes. Ló estava oferecendo as suas filhas para serem estupradas. Aí eu achei interessante quando chega nessa parte que ele diz assim: a gente sabe que na cultura do Oriente Antigo era uma honra poder hospedar estrangeiros, e esses estrangeiros precisavam se sentir protegidos dentro de uma casa. Era uma cultura. As pessoas, um visitante chegava, eles matavam um cordeiro, matavam um novilho, tratavam bem, protegiam dentro de sua casa. Era uma cultura. Mas olha a situação. Era uma cultura de hospedar e proteger vidas daquelas pessoas. Mas, queridos, desde quando os de fora têm mais valor do que os de dentro? Desde quando as pessoas de fora têm mais valor do que um filho seu? Do que a sua esposa, do que o seu esposo, do que os que estão dentro da sua casa? Desde quando a gente se importa mais com os de fora do que os que estão dentro da nossa casa? Amém? Era o que Ló estava fazendo. Veja que em nenhum momento ele cogita de fazer uma outra coisa. Ele não diz: vamos orar, vamos clamar ao Deus do meu tio Abraão. Não, ele já foi entregando as filhas. Disse: pode fazer com elas o que vocês quiserem. Irmão, se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia pegar um viés aqui, para tocar nessa área de pessoas que estão até consentindo filhos, filhas, a estarem no mundo, a estarem vivenciando as coisas desse mundo, como se fosse algo normal.
Mas eu não vou pegar por esse lado. Deixa eu continuar aqui. Vemos aqui valores tão distorcidos. Querer proteger os de fora e não os de casa. Você trabalha tanto para os de fora, se empenha tanto, mas não liga para os de dentro. E a pergunta se repete: para onde você está conduzindo a sua casa? De que adianta se empenhar para salvar a casa dos outros, se a sua está caindo? Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Amém, irmãos? Sabe, se tem alguém que Deus deseja que você cuide com toda devoção, esses são os da sua casa. Os primeiros a ter seu carinho, os primeiros a ter a sua atenção, os primeiros a ter o seu tempo, os primeiros a ter o seu melhor, são os de casa. Tem cara que dá a vida por um amigo, mas não compra uma trufa para sua esposa. Tem gente que dá a vida por um colega, se mata para fazer coisas do seu próprio trabalho, mas chega em casa ele não lava uma colher para ajudar a esposa que trabalhou o dia todo. Tem mulher que não chega para dar um oi para o marido, quando o marido chega cansado do trabalho. Mas se a vizinha ligar, ela vai lá e faz a faxina na casa dela todinha. Tem que ser os primeiros, irmãos, são os de casa. Tem muita gente que é pai de filho lá fora, mas seus filhos são órfãos dentro de sua casa. Você já ouviu isso? Tem gente que é paizão para muitos, é mãezona para muitos, e muitas vezes os seus filhos são órfãos, ou se sentem órfãos. É forte isso, né, irmãos? Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Pastor, começou tão bem, mas está ficando duro agora no final. É porque eu sou pastor de uma igreja, e nessa igreja precisa ouvir que nós precisamos proteger uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, pegar nas mãos, não deixar, ninguém vai se perder, ninguém vai ficar para trás. Nós fazemos tanto lá fora e aqui dentro o que nós temos feito. Nossos irmãos não são só mais um. Se alguém se desviou, todo dia se converte pessoas, todo dia chegam pessoas, já tem mais pessoas. Não é assim, irmãos, não foi para isso que nós fomos chamados. Você está comigo? Amém? Aleluia. Tudo bem de você se preocupar com as pessoas, querer o bem delas, mas cuida primeiro dos seus. Se você perceber alguém faltou aqui, que alguém não esteve no culto hoje, não custa nada você fazer uma visita amanhã cedinho, dentro das suas possibilidades. Uma ligação também resolve, já serve muito. E à noite na casa dele, aí já é maravilhoso. Amém? E ela concluía assim dizendo: gente, todos aqui conhecem o final da história. Os anjos tiram Ló, e é uma tragédia atrás da outra. As cidades de Sodoma, de Gomorra foram destruídas. A mulher de Ló virou estátua de sal. Ele e as suas filhas foram se refugiar em uma cidade chamada Zoar. Depois foram morar em uma montanha, ou seja, uma caverna. Só que essa tragédia não acaba por aí não. Ló, ele falhou. Ele não guardou o que aprendeu com seu tio Abraão. E como não tinha para ele, ele não soube ensinar as filhas. Uma desgraça atrás da outra. E como ele já estava frio, fraco, se afastou, foi para uma cidade de pecado, ele não passou a mensagem que ele recebeu de Abraão lá atrás para as próprias filhas. E o que aconteceu? E como não tinha para ele não soube ensinar as filhas. Nós, como pais, somos termômetros para nossos filhos. Nossa frieza espiritual pega nos nossos filhos. Mas também, se somos afogueados, isso pega também nos nossos filhos. Nosso exemplo arrasta nossos filhos.
Amém? Então naquele tempo era honroso deixar a descendência. E elas olharam e disseram: e agora? Aí resolveram se deitar com o pai. Como? Embebedaram, encheram o pai de vinho. A mais velha se deitou numa noite, a mais nova se deitou com ele na outra noite, e elas engravidaram, fruto de um incesto. Olha os princípios que o pai deixou para as duas filhas. Por não ter dado para ela, por não ter sido um exemplo, por não ter sido mantido debaixo daquela visão que Abraão carregava. Ele simplesmente se encantou com o mundo e se afastou. E elas embebedaram Ló e engravidaram de Ló, causando um incesto. Você compreendeu? Então conclui dizendo assim: agora veja, aquilo que lá no início parecia uma bênção, no final termina como uma tragédia. Fruto de quê, irmãos? De escolhas. E nós começamos com Provérbios dizendo o quê? Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Você foi abençoado nessa noite? Olha que trajeto. A família de Ló cai na desgraça, um abismo puxando o outro, porque ele escolheu aquilo que aos olhos gananciosos dele parecia algo mais bonito. Ao invés de se render à unção e o poder de Deus que estava na vida do seu tio, que tanto o honrou, ele cresceu os olhos, escolheu as campinas e não foi para o lugar onde devia estar. Você pode ficar de pé? São escolhas, irmãos. E sabe, hoje ainda você tem o direito de escolher coisas. Amanhã vai começar uma nova semana, já começou hoje, no domingo.